mata a premissa inicial de uma série. Você não mata, você só mata ela no último episódio da última temporada. É por isso que ela é a premissa inicial de uma série, cara. A HBO, gente, ela gosta de cometer os mesmos erros. Ela é que nem ser humano. O mesmo erro que ela cometeu com Westworld, o mesmo erro que ela cometeu com Game of Thrones, ela cometeu com The Last of Us. A gente vai entender um pouquinho aqui nesse vídeo do que isso se trata. Primeiro de tudo, eu vou falar aqui dos problemas narrativos que eu encontrei enquanto roteirista, com quase 10 anos de carreira, mais 10 anos de formação e 5 anos de docência. O que eu vou falar aqui? Não vou criticar se a Bella Ramsey é parecida ou não com a Ellie, caguei. Isso pouco interessa pra narrativa, quem se importa com isso também. Enfim, deveria procurar pelo em ovo. Não vou comparar a história do jogo com a história da série. Entretanto, eu vou sim citar o jogo, porque eu tava muito incomodada com a narrativa e eu fui ver se no jogo era do jeito que tava lá. E eu vou salvar meus comentários pra quando chegar esse momento. Mas, principalmente, pessoal, eu não achei interessante a maneira que a série conduziu diversas opções que eles tinham disponíveis, enfim, fizeram certas escolhas que eu acho que não são válidas. Vamos começar falando do começo. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês 2 posters da segunda temporada de The Last of Us. O que tem em comum entre eles? Veja só, tanto Bella Ramsey quanto Pedro Pascal dividem a imagem, ou seja, está mostrando o quê? Nossos 2 protagonistas. Que coisa bacana. Os mesmos 2 protagonistas da primeira temporada que carregam o conflito da série, que carregam o dilema da série, que carregam a narrativa em si. Até porque, se você, meu aluno, se você já assistiu pelo menos alguns dos meus vídeos, você sabe que protagonista vem do grego, agon significa conflito, prot significa o principal ou o primeiro. Então, o protagonista é aquele que tem agonia, aquele que agoniza. O protagonista é aquele que carrega o conflito de uma narrativa. E quando o protagonista não existe mais, adivinha só o que morre junto? O conflito. Exatamente. Quando o protagonista morre, o conflito morre junto também. Vamos voltar para a primeira temporada e para o primeiro episódio da primeira temporada. A Ellie aparece quase no finalzinho do primeiro episódio. Então, a gente acompanha toda a história do Joe, a gente acompanha o que aconteceu com a filha dele, a gente acompanha o relacionamento dele e como ele tá vivendo aquela vida nos dias de hoje. Enfim, a gente tá lidando com aquele homem. Então, no primeiro episódio da série, nós somos convidados a esta narrativa pelos olhos do Joe. E o Joe carrega a gente desde o primeiro episódio. Não à toa, um dos memes mais comuns dessa segunda temporada foi a qualidade da série morreu junto com o Joe. Não me surpreende isso. Eu não estou entrando na questão moral de se era justo ou não o Joe ser assassinado. Não vou entrar nessa questão moral, porque eu acho que... Quer dizer, vou entrar sim. Eu vou entrar nessa questão moral sim. Olha, sinceramente, tem vídeo aqui sobre isso no canal, tem uns 3, 4 vídeos que eu falo sobre isso. Procura o vídeo de BoJack Horseman e procura o vídeo que eu falo sobre anti-herói, tá? E deve ter algum vídeo aí sobre joias brutas também, se não tem, porque eu falei algum curso, eu não lembro. Falando nisso, se você quiser ser meu aluno, quiser fazer uma formação de roteiro para você se formar como roteirista, eu tenho um curso que é a única formação para roteiristas no Brasil, com certificado reconhecido pelo MEC. É a minha formação em roteiro audiovisual de ficção. Ela acontece apenas 2 vezes por ano, são apenas 25 vagas. Você clica aqui para saber quando vai ter a próxima turma, que vai ser em pouquíssimos meses, tá? Então você consegue entrar aqui, já se organizar e se preparar para a próxima turma, tá bom? Dá uma olhadinha na página. Geralmente, quando o nosso protagonista comete algum ato muito imoral, ou seja, algum ato que é muito pesado para a sociedade, algum ato que a gente condena muito, a gente tende a matá-lo ou a puni-lo de alguma forma. Essa punição pode vir pelos meios morais, que é o caso que eu cito do BoJack Horseman, ele fica preso, ou pode vir com a morte. Então, se você tem séries como Breaking Bad, você vê que ele morre no final porque ele tem que pagar por tudo que ele cometeu. Então, nós temos essa manutenção nas narrativas, isso não é novo, isso acontece há 1 zilhão de séculos, pelo menos 25 séculos que a gente faz isso. A gente gosta dessa punição moral, a gente gosta da moralidade, a gente gosta de punir. Apesar de que no mundo real hoje, e essa é uma outra crítica minha pra série, gente, o que tem de gente que comete ato amoral e que tá solto aí, tá tudo certo, não preciso nem citar, né? Enfim. Essa coisa de que a imoralidade ela sempre será punida e a justiça sempre será feita, eu acho que ela já caiu por terra, já tem algumas décadas aí. Mas tá bom, vamos seguir adiante. Mataram o Joe.
Por que eu acho isso ruim narrativamente? Como eu expliquei, ele era o protagonista, ele carregava o conflito, e eu acho isso negativo pra série. Você tinha um protagonismo dividido, você tinha 2 protagonistas, Joe e Ellie. Não estou dizendo que a Ellie sozinha não tem capacidade de segurar uma série, não estou dizendo isso. A minha crítica é, o espectador da primeira temporada comprou uma série e recebeu outra na segunda temporada. Essa é a questão. É o mesmíssimo problema de Game of Thrones. A primeira temporada é super diferente da última. E eu não falo de elenco, eu não falo de personagem, eu não falo de dinheiro, eu falo de estrutura narrativa. Você tem uma diferença muito grotesca e o espectador se incomoda profundamente com isso. O espectador não gosta de assinar um contrato de que ele vai receber uma série com alguns protagonistas, com certo ritmo, com certo universo, e receber outra. Ninguém gosta disso. Não à toa, gente, a quantidade de gente que assistiu o primeiro episódio da segunda temporada comparado com quem assistiu o último da segunda temporada cai assim, vertiginosamente. E com relação à primeira temporada, parece que cai mais de 50% a audiência. Então, houve uma queda muito brusca de audiência com relação à segunda temporada. Exatamente por esse motivo. Não é um problema com a Ellie, não é um problema com a atriz, não é um problema com o relacionamento da Ellie com a Jenna, nada disso. O problema não é esse. O problema, e muitas pessoas não sabem identificar que esse é o verdadeiro problema do espectador. O problema é que a série mudou. E isso, historicamente, não dá certo, tá? É que nem quando a Jane the Virgin, da série Jane, a Virgem, deixou de ser o quê? Virgem. Gente, isso me irrita profundamente, porque... Sabe por quê? Porque eu gosto muito do Craig Mazin, e ele certamente sabe disso, entendeu? O Craig Mazin é um roteirista, é óbvio que ele sabe disso. Só que tinha que se manter fiel ao jogo, enfim, e no jogo isso muda. Ah, Bea, no jogo isso é diferente? Pode ser que no jogo isso seja diferente, pode ser que a pessoa que jogue não sinta tanto problema, porque o mais importante de um jogo, presumo eu, não sou especialista, seja a jogabilidade. Então, na minha percepção, se a jogabilidade, o gameplay e o design se mantém, não tem por que o espectador ficar tão incomodado. Porém, eu sei que muita gente ficou, tá? Então, na minha opinião, a série não deveria ter feito uma adaptação tão fiel ao jogo. E sim, a adaptação tá bem fiel, tá, gente? O povo que tá dizendo que a adaptação não tá fiel, assim, eles não sabem o que é uma adaptação. Porque a adaptação boa, ela engole, regurgita, digere 3 vezes e vomita outra coisa. Isso é uma adaptação boa. Adaptação boa é isso. Não é fazer tudo igual. Porque, veja só, não dá certo. Tá bom? Para finalizar, a coisa do Joe, gente. A maioria das vezes em que um protagonista morreu ou que houve uma mudança na premissa de uma série, isso não deu certo e o espectador rejeitou profundamente. Isso significa que é proibido fazer isso? Óbvio que não. Você pode fazer isso assim como foi feito em The Last of Us. Mas eu careço de exemplos em que isso foi feito e foi bem sucedido. De novo, não estou julgando que deveria ter sido diferente ou igual ao jogo. A minha questão não é essa. Tá? A minha questão é, olhando apenas a narrativa da série, eu, Bea, achei um erro. Você pode ter achado um maravilhoso acerto. Incrível sua opinião. Minha opinião é que eu achei um erro, tá? Eu, Bea, teria brigado para manter o Joe vivo, para manter a série viva e manter o conflito da série. Teria arrumado outra coisa, teria arrumado outro motivo. Eu vou já chegar nisso no próximo tópico. O universo tá muito subaproveitado nessa segunda temporada. Gente, não era uma série apocalíptica sobre zumbi? Estranho, né? Não tem mais zumbi? Tem zumbi em um episódio. Justamente o episódio que o protagonista morre. Parece que depois disso a série fala: vou virar uma novela mexicana, melodrama, casos de família, e é isso aí. Daqui em diante, esquece Apocalipse Zumbi, série distópica, legal, com Pedro Pascal, não rolou mais. Não teve mais, mudou muito. Então, a gente tem mais uma mudança, tá, gente? Tiveram vários momentos em que eu olhei assim e fiquei, poxa, aqui era um lugar que os infectados podiam aparecer. E eu sei que nessa temporada eu senti que eles até falaram um pouco mais das categorias de infectados que existiam. Eu fiquei super curiosa, eu achava que a série ia se aprofundar nisso, em como eles viravam de, sei lá, um mais simples para um mais complexo, como é que esse NPC normal vira um chefão de fase final e entrar mesmo no vírus, até porque a primeira temporada é voltada nisso. Cacete, a protagonista é a única que é imune, por que o conflito não gira em torno disso? Como girou na primeira temporada, gira em torno de
Vingança! O que não é ruim, não é um conflito ruim, tá? Vingança não é um conflito ruim, é um conflito super ancestral, dá super certo, tá tudo bem. O problema é que você tem um universo subaproveitado. Então, no último episódio, nem tem infectado, gente, no último episódio da temporada. Eu achei isso um crime. Sinceramente, porque, de novo, a série é sobre isso e toda a questão da série, a Ellie só tá ali porque ela é imune a esse negócio. Eu não joguei o jogo, e eu achei que na segunda temporada eles iam estar explorando, sei lá, alguma maneira de criar uma cura sem matar a Ellie. Ou que eles iam estar explorando, vendo, sei lá, como criar uma vacina. Sei lá, eles enjaularam um infectado e estão tentando criar uma vacina a partir dele, entendeu? Eu achei que o conflito ia girar em torno de algo nesse sentido. E não estou dizendo que talvez a série fosse melhor caso girasse. Ela podia ter sido ruim, da mesma forma, tá? Tô falando assim, parece que foi uma bosta. Não foi uma bosta, foi uma nota assim, 6. Mas podia ter sido bem melhor, pro padrão HBO podia ter sido bem melhor. Então eu realmente acho que a série poderia ter sido bem melhor. Tá? Nesse aspecto, e poderia ter aproveitado muito mais, porque, principalmente no final, virou uma série de zumbi, sem apocalipse, sem doença, sem distopia. Sobre o que então agora? Sobre a casa de família, né? Porque foi o que virou. Não, eu engravidei, mas aí eu vou ter meu filho contigo e eu vou ser pai, eu vou já chegar nessa cena. Eu vou ser pai e aí eu vou me vingar dela, porque meu pai postiço matou o pai biológico dela e por isso ela matou meu pai postiço, agora eu vou matar ela pra poder... Sabe? De novo, podia ter tudo isso. Não precisava tirar. Podia ter tudo isso. Porém, teria ficado bem melhor se os infectados e se o universo estivesse bem mais presente. Tá bom? E o último tópico, gente, é assim, além das motivações pouco convincentes da Ellie, eu, por exemplo, eu tava o tempo todo do lado do Jesse e da comunidade. Eu tava o tempo todo pensando, realmente, mandar um grupo de 16 pessoas, não pode ser qualquer 16 pessoas, tem que ser 16 pessoas boas. Mandar esse grupo pra sabe Deus onde, matar sabe Deus quem, pra quem sabe ser bem sucedido, é complexo, né? E eles acabaram de ser invadidos, acabaram de ter uma perda imensa, não tem, tá errado mesmo, ela tem que engolir o choro e ficar ali um pouquinho, esperar a coisa melhorar pra quem sabe no futuro, entendeu? E assim, você entende o lado da Abby também. E o jogo vai, inclusive, pelo que eu vi, né, do jogo, porque eu assisti aqueles vídeos que contam a história toda do jogo antes de fazer esse vídeo, eu vi que a gente vai jogar pelo ponto de vista da Ellie e a terceira temporada vai ser meio que sobre isso, né? É exatamente o mesmo tempo, o mesmo recorte temporal da segunda, porém pelo ponto de vista da Abby, o que eu também acho péssimo, tá? Porque de novo você vai mudar o protagonismo, mas enfim. Deixar pro próximo vídeo, quando a terceira temporada sai. Além da Ellie estar pouco convincente, isso é um comentário extra, tá? Eu achei que em diversos momentos a série ia para um tom quase de série adolescente que não pertencia à série na primeira temporada. E eu achei que isso não fez muito sentido, assim. Você via ali a Ellie e a Dina num namoro e do nada, assim, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tá tudo indo bem, e nossa, elas vão ter um bebê, e oi? Como assim? E eu vi essa cena no jogo, e a cena no jogo faz muito mais sentido. Que a Ellie fala, você virou um fardo, tu tá muito maluca na tua cabeça, como é que tu tá grávida e tá aqui, era pra gente ter voltado, tu viajou na maionese, não era nem pra gente estar aqui. Eu não tinha certeza, eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Essa é a reação que você espera de uma pessoa que tá vivendo um apocalipse zumbi, que pode morrer a qualquer momento e que, sim, uma vida nova é super valiosa porque os humanos estão escassos. Então, a mulher grávida e uma vida nova deveria ser tratada com peso enorme. Mas isso não entra no contexto. Não tá, não foi, não tá ali. Tá a Ellie falando que ela vai ser pai. Eu vou ser pai. E, de novo, gente, não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso que a série tenha uma protagonista LGBT e mostre a relação dela com a Dina, mas por que muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de relacionamento sendo representado em séries, acontece alguma cagada narrativa? Sério, eu fico muito indignada com isso, gente, porque, na moral, já é um público que luta tanto, já é uma minoria que luta tanto para ter uma visibilidade, ser reconhecida e tá representada de maneiras diferentes, variadas, em séries e filmes e... Poxa vida. Tá bom. Enfim, vou deixar pra vocês também
comentário o que vocês acharam daquela cena, tá? Mas eu realmente achei que a série subaproveitou os conflitos, achei que a série se perdeu um pouco. Eu não gosto de usar esse termo se perdeu, mas acho que ela se perdeu na sua premissa original. E isso fica evidente pela mudança de protagonismo e fica evidente também pelo subaproveitamento do universo. E além desse subaproveitamento, também achei que as motivações da Ellie não estavam convincentes o suficiente, pelo menos não na escrita, não sei se no jogo é muito mais convincente. Eu vi algumas pessoas dizendo que no jogo ela passa uma convicção muito maior de vingança. E também achei que muitas vezes a série perde um pouco o tom, vira uma coisa muito sentimental, adota um tom muito leve, muito adolescente, perde-se um pouco da tensão que você esperaria de uma série apocalíptica, zumbi, distópica, que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!